sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dar luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. E você se assente na mesma graça, no mesmo Espírito, com o coração aberto e voluntário de Deus que vem para falar conosco nesta noite. Meus irmãos, eu pedi a Deus um direcionamento de um texto, de uma palavra, para ministrar-lhes ao coração de vocês nessa ocasião, tendo em vista a proposta temática estabelecida pelo pastor da igreja para o mês de fevereiro, onde as quintas-feiras vocês estão trabalhando com o tema Primeiro Rei. E eu achei interessante o tema proposto, porque normalmente não nos vemos. Não é um tema muito comum de se trabalhar numa campanha. Imagina uma quinta-feira, normalmente vemos a campanha da chave, a campanha do milagre, porque as igrejas por aí não pregam mais que primeiro vem o reino, é primeiro as coisas para depois, se sobrar tempo, eu viver o propósito do reino. E eu gostei da proposta temática que vem na contramão do que se prega. E eu falei, que coisa boa, Deus está nesse negócio, priorizamos o reino de Deus, algo sobrenatural das nossas vidas acontece. E Deus colocou no meu coração esse texto muito conhecido por todos nós. Mas antes de pensarmos nos textos que lemos, nós precisamos entender que os evangelhos de Jesus foram registrados na ótica de Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um dos evangelistas olhou para o ministério de Jesus Cristo a partir de um ângulo, a partir de um ponto de vista diferente, não por contradição, mas por composição do Evangelho de Cristo. É como se nós imaginássemos o Espírito Santo colocando os quatro homens, os quatro evangelistas, em posições estratégicas, para que nós, ao lermos os evangelhos, pudéssemos enxergar com totalidade o ministério guerreiro de Jesus Cristo por inteiro. Cada evangelista tinha uma visão estabelecida, uma perspectiva acerca do ministério de Jesus. Se nós observarmos João, por exemplo, o último dos evangelhos registrado na Bíblia, ele ergue os olhos para o alto e nos apresenta Jesus em sua deidade, ou seja, a divindade de Jesus o Cristo, na sua glória eterna, na sua santidade absoluta. João não apenas via um homem caminhando pela Galiléia, João via o Verbo vivo que se fez carne. Já Lucas, um médico, historiador e teólogo, ele olha com um olhar mais apaixonado para o Evangelho, para a vida de Jesus Cristo. Ele olha com uma sensibilidade um pouco maior, com riqueza de detalhes e precisão, e nos mostra Jesus na sua humanidade. Ele mostra o Jesus que sente, o Jesus que toca, o Cristo que chora, que compadece. Lucas nos revela um Deus que se fez próximo de mim e de você. Já Marcos, ele abre o Evangelho mostrando o Cristo em movimento, o Jesus servo. Marcos, o Filho de Deus, em Marcos, o Filho de Deus é aquele que se levanta como servo sofredor, aquele que veio ao mundo não para ser servido, mas que veio para servir. Então Marcos nos dá a ideia de um Evangelho de um Jesus que resgata muitos, que serve muitos. Já Mateus, ao texto onde lemos, ele vai falar da realeza do Cristo. Ele escreve ao público judeu, e o público judeu gosta de história, e gostando de história, Mateus vai fundamentar a sua tese, descrevendo em seu primeiro capítulo a genealogia de Jesus Cristo, que é isso, Saul, a descendência de Jesus Cristo, de onde ele veio, qual é a sua descendência, quem são os seus antepassados,
quem são os seus parentes. E Mateus começa a conectar desde Abraão até Davi, figuras que são figuras centrais à promessa messiânica. Mateus revela o rei prometido, o Messias esperado. E quando chegamos no capítulo 5, que é o início do Sermão do Monte, encontramos um discurso profundamente cristocêntrico e formativo. E todos nós conhecemos muito bem essa passagem. É a passagem das bem-aventuranças que Jesus pregou no Sermão do Monte. Jesus prega isso antes de chamarmos para sermos sal da terra e luz do mundo. Antes disso, Jesus ele revela primeiro quem somos por meio das bem-aventuranças. Perceba no texto de Mateus 5 que antes de Jesus falar o que a igreja faz, Jesus fala e revela a nós o que a igreja é. Porque Jesus faz isso, Saulo? Porque o ser vem antes de fazer. A identidade precede a missão. A vida com Deus vem antes do serviço para Deus. Porque a vida que eu tenho precede a ação que eu executo. Então nós primeiro precisamos ter vida com Deus, para depois termos uma vida para Deus. E isso daqui é interessante. Eu gosto desse texto, desse sermão sério de Jesus, chamado Sermão da Montanha, porque Jesus adota um método profundamente pedagógico para explicar ao povo que ouvia ele pregando. Jesus parte daquilo que é conhecido para trazer lições desconhecidas ao povo. Como assim? Jesus vai falar daquilo que é simples, daquilo que as pessoas estão acostumadas a ter dentro das suas casas. E Jesus vai usar duas figuras, dois elementos dessa ilustração. São objetos que são acostumados a ter, que o povo tem em suas casas. Por que Jesus faz isso, Saulo? Porque Jesus foi e é o maior especialista em usar figuras de linguagens e metáforas e transforma essas imagens comuns em verdades eternas. No texto que lemos, por exemplo, Mateus 5, Jesus usa duas metáforas poderosas para expressar a dupla missão da igreja na terra. Qual é? Ser sal da terra, influenciando com pureza, preservação e sabor espiritual ao mundo. A outra sal, ser luz do mundo, iluminando com a verdade, com a justiça e com a presença de Cristo na terra. Então essa foi a missão. A igreja foi enviada ao mundo com essa missão: ser sal e ser luz, ou seja, dar sabor e trazer claridade ao mundo. Só que tem um detalhe importante na Bíblia Sagrada. O que é sal? A igreja está no mundo, mas não pertence ao mundo. A igreja foi enviada para o mundo, sim. Ela está no mundo, mas não é do mundo. E aqui está uma verdade irretável na Bíblia Sagrada. Porque uma igreja que tenta agradar o mundo, imitando os costumes do mundo, perde a identidade. E uma igreja sem identidade é uma igreja sem Cristo, sem priorizar o reino. Quando falamos em mundo, referimos ao sistema caído, corrompido, que está aí fora do mundo. E a epístola de João, no capítulo 2, no versículo 15 e 16, vai nos dar um ensinamento muito claro sobre isso. O que é essa alma? Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus, o amor do Pai não está nele. Porque todo aquele que no mundo, que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, não é de Deus, mas do mundo. João está falando do sistema espiritual corrompido que está lá no mundo, que se opõe a Deus e seduz os homens. Ou seja, a igreja caminha na luz, enquanto o mundo caminha em direção às trevas. A igreja agrada a Deus, incomoda o mundo. A igreja vive pela fé, o mundo vive pelas aparências. A cruz é o símbolo de renúncia da igreja. O orgulho é o estandarte do mundo. Enquanto a igreja prega a santidade, o mundo promove a perversidade. Enquanto a igreja espera o céu, o mundo se apega às coisas da terra. Enquanto a igreja prega a renúncia, o mundo promove o egoísmo.
verdade espiritual e também perde a sua essência de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever o livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer que não devemos nos conformar com o mundo, mas devemos transformar a nossa mente. Veja que Paulo faz um contraste entre a conformação e a transformação. E aqui há uma verdade que nós precisamos guardar em nosso coração, porque essa transformação dói, mas conformação com o mundo adoece. Eu vou repetir para alguém aqui: transformação dói, mas conformação adoece. Ou nos transformamos pelo poder da palavra, ou nos conformamos com o sistema corrompido do mundo, porque o evangelho de Cristo não tem meio termo. Ou somos moldados por Deus, ou somos moldados pelo mundo, ou somos de Deus, ou somos do mundo. Não tem meio termo. E é isso que Jesus está ensinando no texto que lemos, falando da função da igreja, que é não se conformar, ou seja, não se patronize com os costumes do mundo, não pertencer ao sistema do mundo, não permitir que o mundo altere o seu sabor, o seu gosto, não permitir que o mundo altere a essência de Deus que habita em nós. E eu posso precisar mais na Bíblia, porque a partir de quem somos em Cristo, devemos alterar o ambiente que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender que a Bíblia fala de dois lados do Evangelho, e isso é muito bem especificado na carta de Paulo aos Romanos, do lado da fé e o lado do comportamento. Quando Jesus nos chama para ser sal e luz do mundo, ele está falando de comportamento visível, sobre testemunho diário, sobre vida diária. E nós precisamos entender que sal e luz, enquanto cumprem a sua missão, também se desgastam, também se fadigam, também tem dias que tem vontade de desistir, também tem dias que tem vontade de parar. É assim como a vela que está brilhando até o final, e ela vai brilhando, enquanto ela se desgasta, enquanto ela se acaba, ela não deixa de brilhar. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que a vela cumpre o seu propósito, mesmo se desgastando. Por quê? Porque ela não foi feita para durar eternamente, mas enquanto ela estiver servindo, ela brilha. Enquanto ela estiver servindo, ela traz luz. Eu sinto a graça de Deus nessa noite, para dizer para alguém: a luta vai vir, as situações difíceis vão vir, o problema vão vir, os obstáculos irão chegar, vão surgir, mas se você está firmado na rocha que é Cristo, você vai continuar brilhando pelo poder da palavra, cumprindo o seu propósito. O brilho verdadeiro não vem da ausência de lutas, ele nasce na superação das dificuldades. Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, de mãos levantadas, adorando a Deus, sentindo a presença de Deus. E quem sabe alguém aqui pode até dizer: parece que o irmão A ou o irmão B não tem nenhuma multa, parece que na casa dele vai tudo bem, parece que não tem prova para contar, parece que eles não têm adversidade. Mas se todos soubessem a sua história, se você parasse para contar tudo que você enfrentou essa semana para chegar numa quinta-feira, às 8h19 da noite, levantar a sua mão e agradecer a Deus, ninguém acreditaria. Mas você está aqui nesta noite, com dificuldade, com lágrimas nos olhos. E deixa eu te dizer algo aqui: muitos acharam que até hoje nunca iria conseguir chegar, mas sabe por que você está de pé? Porque prova não tem poder de impedir propósito na vida de frente. As coisas da alma são tantas, já não é possível nem segurar mais as suas lágrimas, mas enquanto você fica firme no propósito, o céu te sustenta, o céu te sustenta, o céu te sustenta, o céu te guarda, porque Deus cuida de quem confia. Eu sinto a graça e o poder de Deus aqui neste lugar. Há sustento do céu descendo para a vida de crente aqui hoje. Há sustento do céu para a vida de crente aqui hoje. Você vai cumprir o seu propósito.
Mas eu, todavia, vou me alegrar no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É por isso que o Senhor chorou em outros rumores de guerra de Senaqueribe vai escrever no Salmo 46. Ninguém acredita que em nenhum cenário de guerra alguém pode dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Mas deixa eu te dizer uma coisa: cenário de guerra é cenário propício para Deus aparecer e apresentar um milagre na sua vida. Tem alguém aqui que tem um milagre, uma história difícil, mas o céu se manifesta para dizer essa noite nessa casa: estou cuidando de você, estou cuidando da sua casa, estou cuidando do seu projeto. Todos eles estavam, Abacuque estava no cenário desesperador. Os filhos de Coré, no Salmo 46, estavam no cenário de guerra. E todos eles decidiram cumprir o seu propósito. Sabe por quê? Porque o céu sustenta. E Deus está dizendo para alguém aqui: você vai se desgastar, vai ter prova, vai ter luta, mas você não vai deixar de cumprir o seu propósito. Você não vai desistir do seu propósito, porque assim como o ouro é provado no fogo, assim o nosso caráter também é forjado na adversidade. Deus nos chamou, Deus chamou a igreja para ser sal e para ser luz. E quem brilha não é aquele que nunca enfrentou dor. Você precisa guardar isso no seu coração. Quem brilha é quem passou pela chama e ainda assim decidiu iluminar. Quem brilha é quem passou pela dor, pelos momentos de adversidade, pelos momentos de choro, mas ainda assim decidiu confiar na promessa daquele que é fiel para cumprir. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: a prova que você paga não apaga o seu brilho, ela revela quem você é. A prova que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando, não apaga o seu brilho, ela está servindo para revelar o seu caráter em Deus. É por isso que às vezes o inimigo olha para a gente e fala assim: se eu tocar na casa deles, eles param. Se eu tocar nos filhos, se eu tocar no casamento, se eu tocar no sentimento, eles param. Mas tem alguém dizendo aqui nesta noite: quanto mais o inimigo toca, quanto mais o inimigo me afronta, mais pro altar eu corro, mais para a Deus eu corro. E assim que você chegou aqui nesta noite, cultuando mesmo com lágrimas, cultuando mesmo com o coração ferido, mesmo em guerra, glorificando mesmo debaixo da dor. Sabe por quê? Porque a prova não vai impedir o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. A dificuldade não vai impedir o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, porque o céu te sustenta. Deus cuida de você e confia. Deus guarda a sua casa e a sua família em todos os momentos. Glória a Deus. Nós podemos observar que normalmente, perdoe minha expressão, o crente mais doido é aquele que passa mais prova. Você já parou para perceber? Aquele que mais adora dentro da igreja, que chega, que rasga o seu coração, é aquele que mais tem motivo para não dar glória. Será que a gente já parou para entender isso? Aquele que mais faz na casa de Deus é aquele que enfrenta as maiores lutas, as maiores perdas, as maiores dores. E aí, por que permanece, Saulo? E por que ele consegue continuar de pé? Porque ele adora. Quem adora na dificuldade, quem adora na prova, tem Deus revelado em minhas dificuldades e em minhas provas. Porque nós precisamos entender uma coisa: servir a Deus não nos isenta da dor, não nos livra automaticamente da luta. Há quem pense que por ter uma promessa de Deus ou um chamado de Deus na vida, está imune de sofrimento. Pelo contrário, como se isso fosse uma vacina contra as questões. Mas é o contrário: o chamado, a chamada carrega consigo um peso, e o peso dói. O peso tem hora que dá vontade de desistir de tudo, mas eu tenho uma mensagem de Deus aqui para alguém dizer: Deus está te sustentando em meio à dor. Essa frase está gravada em meu coração para esta noite. Deus está te sustentando em meio à dor. Deus está te sustentando em meio à dor.
mais milagre veremos nas nossas vidas. Sabe qual é o problema? Sabe que muitos querem viver milagre, só que eles não querem passar pelas provas que viveram os milagres. Tem crente que ora pedindo para Deus: Deus, não me prova, não me prova, porque eu não aguento. Se o Senhor quiser, pode até me usar, mas não me lança na prova, Senhor. E aí eu te pergunto: como que Deus vai operar milagre na sua vida se você foge do vale da provação, sendo que o vale da provação é o campo onde os milagres acontecem? Não pense que o Evangelho é só vitória, não pense que o Evangelho é viver de vitória em vitória. Nós também passamos desertos, nós também passamos noites escuras, nós também passamos por adversidades, nós também ficamos doentes, nós também enfrentamos dores e choro, só que enfrentamos sabendo que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está conosco, sabendo que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, sabendo que o Deus que Ele é a nossa fortaleza e está ao nosso lado. O fato de passarmos por adversidade não pode impedir o nosso propósito, porque a dor não tem poder de arrancar o que você é, não tem poder de arrancar você do seu propósito. E é exatamente isso que Jesus está ensinando em Mateus 5,13. Ele vai dizer: vós sois o sal da terra. E ele é interessante esse comentário, porque Jesus não faz um contraditório, um contraste entre o sal e a luz. Por quê? Porque o sal é visto, mas o sal não é visto, perdoe-me, mas a luz precisa aparecer. O sal não é visto, mas quando Jesus vai refletir sobre a luz, ele diz que a luz precisa de testar. Há dois pontos interessantes aqui. Primeiro, Jesus, quando fala do sal, ele está falando de um propósito interno que nós temos enraizado em nós. Já a luz precisa de um propósito externo, que é clarear, iluminar o ambiente escuro. Por quê? O trabalho do sal não pode ser visto, mas ele deve e é percebido. Perceba, como uma comida sem sal é intragável, mas o sal na medida certa traz sabor, traz gosto. Não é visto no meio dos alimentos, não é lembrado talvez da culinária como um alimento, como um fator decisivo para o sabor, mas o sal está ali, ninguém vê, ninguém lembra, mas o sal é necessário. Por quê? Porque o trabalho do sal não pode ser visto, mas ele precisa ser percebido. Oh, glória. O que Jesus está ensinando é simples e profundo. A igreja, a minha igreja, é o tempero comum. É isso o ensinamento de Jesus. Quando ele fala: vós sois o sal da terra. Mas preste atenção, o sal só faz sentido quando ele se mistura no alimento, porque o sal do saleiro não tem sentido. Sal, imagine sal do saleiro, um monte de sal da terra aqui dentro, não faz sentido. O sal faz sentido mesmo lá fora, nos ambientes em que você está, onde você faz a diferença. Jesus fala que nós somos sal, porque sal é tempero, para temperar o mundo. E por que é sal e não açúcar? Porque o sal é antisséptico, ou seja, o sal inibe a decomposição, ele preserva, ele impede que o alimento apodreça. Então, ele faz sentido nesse contexto, porque quando Jesus está falando de Mateus 5 foi escrito numa época anterior à refrigeração. Não havia geladeira na época e não havia conservantes. Logo, o povo pegava o sal para conservar o alimento e mantinha a comida por mais tempo viva. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 5, no versículo 20, já alertava: ai dos que o mal chamam de bem, e ai do que bem chamam mal. Por quê? Porque o mundo está em decomposição, e a prova disso é a inversão de valores, a imoralidade, a corrupção, o egoísmo são padrões de um sistema corrompido e apodrecido espiritualmente. E Jesus veio nos dizer nessa noite: lembrem que vocês são sal, afirmando que a nossa influência como cristão, como igreja de Cristo, que prioriza o reino de Deus, não acontece aqui dentro, é lá fora, no meio da sociedade. Mas quando nós mostramos que somos sal, quando estamos em meio a
se isolar do mundo. Santidade não é se esconder do mundo. Santidade não é deixar de dar a paz do Senhor para aquele irmão que você não concorda com a vida dele. Santidade não é de superioridade ou egoísmo. Santidade é estar no mesmo ambiente, mas não se corromper com o ambiente. É olhar para você e dizer assim: essa mulher, essa irmã, esse irmão é diferente, ele tem um brilho diferente. É porque é sal, Sabe quando você chega no ambiente e ninguém te olha diferente, ninguém sente uma presença diferente, é porque já deixou de ser sal há muito tempo. Mas hoje Deus tem graça derramada nessa casa. Se tiver alguém que não é sal, Ele vai trazer de volta o caminho. E nós, como igreja, precisamos entender que nós precisamos estar em todo o ambiente da sociedade. Em todo o ambiente. A igreja precisa estar lá dentro da escola. A igreja precisa estar dentro das faculdades. A igreja precisa estar em Brasília, na Câmara dos Vereadores, nas prefeituras, dentro do STF. A igreja precisa ocupar todos os lugares da sociedade. Porque se o sal não estiver ocupando todos os lugares da sociedade, a tragédia do mundo será muito maior e estaria muito pior. Se não houvesse crentes em algumas posições das nossas sociedades, a condição do nosso país, a condição do mundo estaria muito pior. Porque o sal dá sabor, o sal traz alegria para o ambiente, o sal muda o ambiente, porque o mundo está em decomposição moral e espiritual. E não dá para esperar melhoras no mundo lá fora, mas dá para esperar manter a nossa esperança viva, que nós estamos aqui, vivendo aqui, apesar de todas as dificuldades, mas nós não somos daqui. Breve estou indo soando, e o nosso Senhor descerá do céu para nos buscar. Sabe qual é o problema? Não é o sujo se sujar. O problema é o santo deixar de ser santo. O problema é o sal deixar de ser sal. Porque não dá para esperar uma santidade de quem não conhece a Deus. Não dá para esperar sabor de quem vive no apodrecimento do pecado. Jesus não está falando de um mundo, vós sois o sal da terra. Ele está falando com a igreja, o tempero do mundo, igreja. O tempero é você. O tempero da igreja, o tempero do mundo. O mundo só está um pouquinho melhor ainda, não está pior, porque o tempero é você. E quando é o tempero, quando você está na escola, jovem, quando você está andando na rua, nas redes sociais, quando você está levando o seu filho para a escola, no trânsito, no trabalho, em todos os lugares, nós temos a oportunidade de sermos o tempero que o mundo não tem. É quando alguém está olhando para você, quando você nem imagina, tem alguém te olhando: meu Deus, aquele irmão é salvo, aquela irmã é diferente, eles são diferentes. E onde está esse povo? Passa, as trevas não podem permanecer. Por quê? Porque tem um Deus que está na verdadeira. Aonde a verdadeira igreja chega, a igreja que prioriza o reino, a igreja que busca primeiro o reino e as demais coisas deixa para lá. Porque quando você busca primeiro o reino, as demais coisas chegam automaticamente. Não é que eu não preciso me esforçar para as demais coisas, não é isso, mas é que Deus cuida dos detalhes quando você prioriza a casa de Deus. O sal num pote em cima de uma prateleira não muda nada, ele só cumpre o seu propósito quando ele entra em contato com o que precisa ser transformado. Quer ver um exemplo? Jesus andava entre os pecadores, andava entre as piores pessoas da sociedade. Jesus conversou com pessoas impuras, com leproso, com prostituta, mas não era para se contaminar, era para transformar a vida deles. Estar no mundo não é para se parecer com o mundo, é para estar presente, mas separado em atitudes e valores. É isso que Jesus está dizendo. Porque o sal serve para dar sabor, trazer sentido, preservar o que é puro. A igreja dá sentido ao mundo, para o mundo, assim como uma comida sem sal é intragável, uma comida salgada demais também não tem como
o nosso propósito: ser sal, ser santo, cumprir o chamado, cumprir o propósito que Deus estabeleceu para nós na terra. E olha o que Jesus está dizendo: é para cumprir o propósito. Só que cumprir o propósito não precisa colocar uma placa na testa, ser sal. É simplesmente pregar com o seu testemunho, simplesmente pregar com suas atitudes. O mundo vê quem somos, as pessoas veem que somos diferentes, as pessoas veem que Jesus, que Cristo, que Deus está na nossa vida. É tão interessante essa questão de sal, que se nós formos no mercado, ninguém vai ver o sal em destaque, ninguém vai ver o sal em grandes prateleiras. Normalmente o sal está sempre na gôndola embaixo, numa gôndola bem esquecida, mas todo mundo sabe que no mercado tem sal, e todo mundo que entra no mercado uma vez ou outra precisa ir lá no lugar esquecido e pegar o sal. Por quê? Porque o sal não é destaque, o sal dá sabor. O sal não precisa ser visto, o sal dá sabor. O sal não precisa ser visto, ele dá sabor. Quem já experimentou a diferença que o sal faz, sabe do que ele traz e da significância dele. É por isso que às vezes nós chegamos na igreja e quando certos irmãos falam, nós sentimos falta até do glória a Deus do irmão. Por quê? Porque o sal traz a diferença, o sal dá sabor, o sal faz alguma coisa diferente. Tem crente que adora de um jeito tão marcante que é só irmos vermos ele adorando uma vez que nunca mais esquecemos daquele irmão. Por quê? Porque quem tem sal de verdade tempera o ambiente. Sal não machuca, sal cura, sal não julga, sal restaura, sal não destrói, sal edifica. Mas sabe qual é o problema? Tem gente que ao invés de curar está ferindo, ao invés de sarar está machucando. Por que isso acontece? Sal é excesso de sal, mas é falta de sal verdadeiro. O sal fala a verdade, mas fala com amor e com carinho. Mas o texto continua dizendo: se o sal for insípido, ou seja, se o sal for sem sabor, sem gosto, para nada ele serve. Então o texto mostra que é condicional. O sal não cumpre o seu propósito se ele perde o seu valor. O que Jesus está falando? Você não está cumprindo o seu papel, porque você perdeu o seu valor. É isso, é um sal sem gosto. Já que você não cumpre o seu papel, vem cá, vai ser pisado pelos homens, porque ele deixou de cumprir a sua função. Olha o grande problema que a igreja enfrenta nesse texto. É um texto que talvez você não imaginou que seria pregado aqui hoje, mas é um texto que coaduna esse contexto como a proposta do tema desta noite. Primeiro o reino, já que você perdeu o seu sabor, será pisado pelos homens. O grande problema está em deixarmos de ser útil para o reino. Quando a gente não cumpre o nosso papel como sal do mundo, perdemos a nossa funcionalidade de tempero, de conservar, de inibir, de apodrecimento, o apodrecimento desse mundo. Quando a gente deixa de cumprir o nosso papel, a gente começa a achar que em vez de ser sal, pode ser açúcar ou qualquer outra coisa. Perdemos a nossa função, o nosso estágio de inibir o apodrecimento do mundo. E nós precisamos entender que para prevenir a condição de apodrecimento do mundo, nós precisamos colocar mais sal. E como nós colocamos mais sal, indo lá fora, evangelizando, trazendo mais crentes aqui dentro, transformando a igreja, adorando a Deus um pouco mais, porque se ocuparmos, ocupando posição de destaque, e deixa eu profetizar e liberar uma palavra profética para a vida de vocês aqui nesta noite. Na casa de vocês terão muitos sais em lugar de destaque. Eu profetizo nesta noite sobre essa casa, que os filhos dessa casa ocuparão os melhores lugares dessa cidade, porque nós seremos fonte de transformação para esse mundo perdido. Você é uma mensagem agora está virando teologia da prosperidade? Não. É que se nós entendermos o nosso propósito, enquanto nós estivermos aqui na terra, crentes, nós
vigorosamente. Enquanto tivermos políticos verdadeiramente que servem a Deus e são sal, não vai ter corrupção. Nós iremos lutar para que os nossos filhos, para que nossos parentes cheguem nos melhores lugares dessa cidade. Para que, Saulo? Para que sejam agentes de transformação desse mundo. Glória que Jesus disse: vós sois. Ele não vai dizer para nós: vocês um dia serão, vocês deveriam ser. Não é que serão no futuro, vós sois hoje, porque já tem luz de Deus aí dentro de vocês. Eu vou repetir: tem luz de Deus aí dentro de vocês. Nós precisamos entender que não somos luz, não para decoração, não apenas para clarear paradas, mas nós somos luz para a iluminação do mundo. Por que, Saulo? Porque a decoração feita, já a iluminação transforma. Decoração é colocada para embelezar, a iluminação é colocada para revelar o ambiente. A luz tem um propósito, e o propósito não é decoração, não é de aparência. Enquanto tiver alguém achando que é para decoração, não serve para iluminar, mas a luz tem um propósito: transformar, clarear, revelar o que está oculto, o que está escondido. Não é decoração, é iluminação. Deus te chamou não te chamou para decorar o ambiente. Deus te chamou, Deus não te chamou para ficar de enfeite em um ambiente. Deus te chamou para iluminar. A igreja não é uma vitrine, a igreja é um farol que ilumina o mundo. É por isso que Paulo vai dizer aos Filipenses 2:15, dizendo que sejais irrepreensíveis em meio a uma geração corrompida e perversa, como luzieiro ou como os astros do mundo. Não fomos chamados para enfeitar, nós fomos chamados para incendiar ao mundo com o evangelho de Cristo Jesus, genuíno e verdadeiro. Sabe por que Deus reúne um povo como a gente numa quinta-feira à noite, falando sobre o reino de Deus? Para entendermos que não é tempo de ter luz escondida, para entendermos que não é tempo de ser um sal dentro do saleiro, para entendermos que o propósito de Deus não pode deixar de existir mais. Não é tempo da igreja ficar parada, não é tempo de ficarmos e sermos sal e ciclo sem sabor, porque aonde o sal verdadeiro chega, aonde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada, a mentira vai ser dissipada pelo vento da verdade. O inimigo não resiste e sai correndo. Por que, Saulo? Porque a luz de Cristo chegou. Sabe por que às vezes nós crentes chegamos em um ambiente e alguém fala assim: não fui com a cara daquela pessoa? Porque a luz de Cristo que está dentro de você incomoda o diabo que está dentro dela. É verdade. É simplesmente por isso. Porque as trevas e a luz não se combinam. Se você é sal e luz verdadeiro, aonde você chega, o demônio que está dentro do ambiente precisa bater em retirada, porque a luz de Cristo chegou. E Deus tem um convite muito especial para nós, porque pode ser que alguém aqui deixou de ser luz e outro alguém deixou de ser sal. Deus está falando: volta, preciso, tenho pressa da minha igreja buscar primeiro o reino, tenho pressa do meu povo ser agente de transformação lá fora, tenho pressa da minha igreja fazer a diferença nos quatro cantos dessa cidade. E sabe como nós fazemos? Não tem segredo, preservando a boa palavra de Deus nas nossas vidas, sendo exemplo com as nossas atitudes, fazendo aquilo que o mundo não faz. E como eu faço, Saulo, que o mundo não faz? Observando a palavra do Senhor. Quer maior ensinamento? Abra a Bíblia de manhã, abra a Bíblia à tarde, abra a Bíblia à noite, dobre o seu joelho na sua casa e ora: Saulo, mas como eu vou fazer tudo isso se na minha casa está um caos? Saulo, como eu vou fazer tudo isso se na minha vida está um deserto tranquilo? Sabe uma coisa? Você conhece o Deus do Salmo 23, daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e o Senhor que é o nosso pastor e nunca nos deixará faltar nada. Se você conhece o Deus
Deus do Salmo 23, o Deus do Salmo 91. Como todos nós aqui com certeza já ouvimos esses salmos, você tem tudo que precisa para sair dessa universidade nesta noite. O crente que conhece a Deus genuinamente, verdadeiramente, mesmo em cenário adverso, mesmo em cenário difícil, não deixa de cumprir o seu propósito. Não deixa de cumprir o seu propósito. Eu sei, o Espírito grita ao meu coração, dizendo que está insuportável, insustentável algumas coisas que você tem vivido. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite com uma missão, para dizer que há um renovo espiritual de Deus para descer sobre a sua vida. Há algo sobrenatural de Deus para descer sobre a sua casa. Há uma particularidade de Deus como alguém aqui nesta noite que está dizendo que não aguenta mais essa prova. Deixa eu te dizer mais uma vez: tem sustento no céu descendo hoje. É hoje, não é amanhã. É profético essa palavra hoje para a sua vida. Se você decidir ser sal e ser luz em qualquer momento que você estiver, Deus estará ao seu lado, Deus estará ao seu redor, Deus estará contigo em todos os momentos. Eu preciso fazer algo que Deus me puxou a fazer. Se coloque de pé, por favor. Eu preciso orar por alguém aqui. Tem alguém que chegou diante de um cenário de muita impossibilidade aqui nesta noite. O Espírito não me revela quem é, mas desde quando eu entrei nessa casa, eu sinto o desejo e o Espírito Santo falando ao meu coração que eu preciso orar por você. E eu quero que você, em nome de Jesus, saia do seu lugar e venha para o altar. Nós vamos orar por você. Deus vai dar o livramento que você precisa. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que tem um Deus no céu que está derramando sustento para a vida de alguém aqui. Eu não sei qual é o seu problema, mas desça aqui no altar, se coloque de joelho, meu filho, por favor. Nós vamos orar por você. Deus vai trazer o sustento. Se tiver mais alguém que necessita de oração, se tiver mais alguém que precisa receber algo da parte de Deus, vem aqui nesta noite, porque Deus vai fazer um grande mover na sua vida. Deus vai fazer grandes coisas aqui nessa noite. Eu sinto o poder de Deus sendo manifesto através da palavra. E nós vamos orar. O Espírito Santo de Deus vai fazer algo sobrenatural sobre a vida desse jovem. Deus, sobre a vida desse jovem. Nós oramos nessa noite. Eu não sei quais são as dificuldades, eu não sei quais são os problemas, mas o Senhor é o Deus que conhece, o Senhor é o Deus que tudo vê, e o Senhor preparou essa quinta-feira para dizer nessa noite para esse jovem que está descendo como refúgio da vida dele, que está descendo o Senhor como refúgio da vida dele. Senhor, e vai agora seguir o coração desse jovem, tudo aquilo que o Senhor lhe passou, apaga o passado. Senhor, eu ordeno agora, toda obra contrária do inferno seja repreendida pelo poder do teu Espírito Santo, a poder do teu nome, Jesus, pelo nome de Jesus, ó Cristo, ó Nazareno, o Deus que não pode viver, seja repreendido agora todo o mal, toda a seta maligna da vida desse jovem. Eu profetizo sobre a vida dele. Será um jovem cheio de Deus, Espírito Santo, será cheio do poder de Deus. Senhor, cuida, guarda, preserva, livra, Senhor, de todo veneno, de todo mal. É de todos os momentos, Senhor, em todos os momentos, que a tua palavra venha com a voz tão forte na vida dele. Senhor, guarde, Jesus, remove, preserva da parte do seu nome.
Não, ó Deus, não como decoração, mas que seja para iluminar o mundo, iluminar os quatro cantos dessa cidade. Levanta nessa casa ajudadores para a vida dos pastores aqui. Levanta mantenedores aqui nessa casa, Senhor. Salva almas nesse lugar, Senhor. Envia, Senhor, dos quatro cantos da cidade pessoas compromissadas com a tua obra para fazer parte desse lugar, Senhor. Eu creio na promessa, eu creio na promessa que tem levado o chão da semente. E eu sei que no tempo certo, no momento certo, na hora certa, o Senhor irá cumprir cada detalhe que o Senhor tem para esse lugar. Mas manda ajuda, Senhor. Manda ajuda, Senhor. Manda sustento, Senhor. Manda, Senhor, os teus santos para o teu povo.